Olá, pessoal. Vamos lá mais uma vez. Agora a importância da autocrítica como aluno. Tá? De maneira geral, eu também sou aluno, afinal de contas. Né? Tanto na Associação Buda, no Instituto Itomasiano, no Instituto Pramana, como também em qualquer curso que eu faça, como também em qualquer curso de formação que eu faça, como também fui aluno de grandes professores também da Metodista, onde eu fiz meu mestrado, e assim por diante. Então, sou aluno. Então, é a partir dessa perspectiva de como aluno, como eu vejo a questão da autocrítica. E depois vou tentar fazer uma expansão, né, estender isso para a importância dos alunos de escola também terem, desenvolverem essa autocrítica. Primeiro, a autocrítica ela funciona, ela existe como uma maneira, só para relembrar, né, como uma maneira de mudarmos nossas atitudes, atitudes que não estão sendo adequadas para aquilo que buscamos, para aquilo que estamos, para aquela finalidade daquele fluxo de atitude que estamos tendo, ou daquele fluxo de atividade que possuímos, que estamos dentro, por assim dizer. O que eu quero dizer com isso? Como aluno, também eu tenho finalidades, né? Tenho intencionalidade. O que eu quero estudando aquilo? O que eu quero quando eu me proponho a ter aula? O que isso é importante? Isso é importante para eu tentar desenvolver noções que vão ser mais adequadas, noções que vão levar a atitudes mais adequadas para essa finalidade. Vamos dar um exemplo. Um exemplo que é bastante comum no budismo, né? Que é a questão da importância do professor, da confiança no professor. A confiança no professor, ela existe dentro do budismo porque é o professor que vai ajudar a desenvolver qualidades, a desenvolver saberes, conhecimentos que nos ajudarão a superar o sofrimento, a cessar o sofrimento, diminuir o sofrimento, realizar a paz definitiva dentro da perspectiva budista. Isso quer dizer que para eu poder entender algo, para eu conhecer algo, é importante que eu confie naquele que está me falando. Que confiança é essa? É confiança religiosa? Não, não. É confiança que ele tem mais conhecimento que eu. Nesse ponto. É que ele tem mais conhecimento sobre aquela área do que eu. Sobre aquele conjunto de conhecimento, sobre aquele sistema de conhecimento do que eu. Tal como eu, depois de ter me formado em artes, depois de ter estudado, feito vários cursos sobre cinema, depois de ter feito cursos sobre teologia católica, sobre teologia budista, depois de ter feito mestrado em ciências da religião e tudo mais, isso vai me dando conhecimentos metodológicos, sistemáticos e etc., que me permite também tentar ajudar meus alunos a desenvolver determinados saberes. Esse é o ponto. Esse é o principal ponto. Não é uma confiança do tipo, estou estudando com... alguém está estudando comigo sobre o Sutra de Kshitigarbha e eu começo a orientá-lo o que fazer em sua vida pessoal, sendo que ele nem perguntou e nem é uma conversa, nem é estabelecido dentro daquela disciplina. Não é o caso. Tá? É diferente, por exemplo, se eu estiver numa aula pensando na questão da disciplina ética e moral, e estivermos colocando questões práticas, vier uma dúvida, o que eu faço naquela situação pela qual estou passando, e eu quero escutar alguém que tem mais tempo refletindo sobre aquilo, o que ele pensa. E ele vem e fala para eu poder pensar também na melhor maneira de agir. Isso é outra situação. Portanto, as finalidades para aquilo que nós estamos estudando, o que eu quero com aquilo, o que eu quero com aquele estudo, com aquele curso e etc., eles me ajudam a ter parâmetros para eu fazer a minha autocrítica como aluno.
o que eu preciso melhorar, o que a minha atenção não está boa, como está a minha atenção, como está a minha maneira de tratar os estudos, como está a minha maneira de ler, como está a minha maneira de fazer as atividades que é proposta, como está a minha participação, qual é a participação que talvez seja mais efetiva dentro daquele tipo de conhecimento que estou desenvolvendo, que está sendo desenvolvido e tudo mais. Vejo dessa maneira. Como eu penso a questão dos meus alunos da escola? Que há uma importância deles entenderem esses mecanismos de se autoavaliar, de autocriticar. Por quê? Porque muitas vezes há uma noção de que eu sou assim, não posso fazer nada. Ah, eu sou assim, então não tem como eu mudar. Ah, eu sou assim, então. Essa noção é uma noção bastante nociva e bastante egóica. Tá? A partir do momento que somos seres que vivem em sociedade, é muito comum nós queremos culpar os outros pelas besteiras, pelas coisas ruins que acontecem no coletivo. E aí entra o problema. Eu nunca me vejo como ator, como participante do problema. Eu sempre me vejo como alguém de fora que sabe quem é o problema e vai removendo esses. Ou seja, é uma perspectiva excludente. Sendo excludente, eu, Max, não vejo como adequado para uma atitude de um professor que tem religiosidades budista e cristã, que é meu caso. Então, uma perspectiva de educação excludente, uma perspectiva de educação punitiva e etc., não é adequado para aquilo que eu considero correto como educação, como professor. Portanto, para ser mais includente ou inclusiva, é que inclusiva muitas vezes é usado para questões do pessoal da educação especial. Não é o caso aqui, tá? Eu estou falando de comportamental também. Bem, é necessário que o aluno consiga, também tenha ferramental para se perceber, entender o que ele pode mudar, o que ele precisa mudar, o que ele precisa melhorar, porque ele também tem várias qualidades. Muitas vezes nós ignoramos essas qualidades pelo tanto de defeitos que vemos, mas saber o que ele precisa melhorar. Mas não sou eu só que tem que ficar falando, apontando o dedo, porque o apontar o dedo vira uma sensação de estar sendo julgado. Mas sim trazer outros parâmetros também para outras experiências, outros exemplos, outras atitudes que sirvam de exemplo, para que o próprio aluno reflita também, né? Tenha outros parâmetros de reflexão e de autoanálise e autocrítica. Então, esse exercício de trazer o aluno para si ver, se autocriticar e etc., ele é importante. Veremos algumas maneiras de fazer isso mais para frente. Beleza? Então, parei por aqui no momento e até o próximo vídeo.